Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma daquelas questões que nós estamos estudando, sobre vitória espiritual. Não que nós tivemos essa ideia de vitória espiritual, nós tivemos o livro de Romanos. Então, quando você vai para o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37, você pode ir lá comigo, se você quiser. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Nós encontramos o tema dos nossos estudos de sábado à noite aqui, que diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Veja lá que o apóstolo Paulo está dizendo: mas sobre todas estas coisas, e nós falamos, que coisas são essas? Aí você pode olhar, por exemplo, no versículo 35, tem algumas coisas. Por exemplo, nós somos mais que vencedores na tribulação, olha lá, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, e também na espada. Ou seja, Jesus nos faz mais que vencedores quando qualquer uma dessas coisas vem sobre nós. Mas a lista é maior do que essa. Se você olhar versículo 39, 38, perdão, diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, e também nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, olha, nem alguma outra criatura nos poderá separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o tema das nossas mensagens de sábado à noite é: somos mais que vencedores. E hoje eu gostaria de dizer, nesse ponto aí do versículo 38, que Paulo está dizendo, olha a promessa de Deus aqui, que nem a morte. Então, nós somos mais que vencedores do que a morte em Cristo Jesus. Então, irmãos, é uma promessa que Deus está fazendo aqui: vencer o medo da morte, ou seja, a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se você voltar lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, João, ele tem uma visão de Jesus. Ele está olhando ali, ele vê Jesus Cristo, e Jesus aparece e olha para ele, reluzente para ele, numa visão muito parecida até do que os apóstolos Tiago, João e Pedro viram lá no Monte da Transfiguração. E aí, quando ele vê aquela figura maravilhosa de Jesus, ele fica com medo e ele cai como se fosse um morto. E aí Jesus olha para ele e fala assim: não fica com medo, não precisa ter medo. Olha o que está escrito lá no versículo 17: eu sou o que vive, eu morri, ou seja, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para toda a eternidade. Então, eu sou aquele que está vivo. Ele diz: eu morri, mas eu sou aquele que está vivo, eu vivo por toda a eternidade. Então, naquele medo que o apóstolo João me passa, naquela ilha de Patmos, porque é o seguinte, irmãos, vamos dizer que você é levado para um lugar e é exilado, ou seja, você é colocado numa ilha onde não tem ninguém para morrer, você vai ficar sozinho morrendo lá, você tem que se virar. Então colocaram o apóstolo Paulo numa ilha onde só mandava bandido, ladrão, assassino, jogava lá e falava assim: agora você se vira aí, essa ilha existe ainda hoje. Então o apóstolo João foi mandado para lá. Ele explica que ele foi levado para lá por causa do Evangelho. Eu estou falando do Evangelho para as pessoas, então me prenderam e me jogaram aqui, e de repente você tem uma visão, e a visão de Deus, será que eu morri? Se você visse Deus agora, você ia pensar a mesma coisa, Ué, mas eu estou vendo Deus já, Que negócio é esse? Então ele sabia que era Jesus,
porque ele conheceu pessoalmente Jesus, e aí Jesus olha para ele e fala: não fica com medo não, eu sou aquele que vive, né? Eu tive morto, mas olha, agora eu estou vivo para a eternidade. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele é a nossa cura para o medo da morte. E é interessante falar desse assunto porque, né? Vocês sabem, eu há pouca semana aqui, há uma semana e 2 dias aí, eu perdi meu pai. Meu pai era uma pessoa salva. Ele podia não ser o melhor crente do mundo, mas ele tinha lá os seus problemas. Mas um dia ele entregou a vida dele para quem? Para Jesus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Fez diferença na vida dele aqui neste mundo e fez diferença na vida dele para a eternidade. Então, ele, quando entregou a vida para Jesus, ele entra nessa aliança de salvação que Deus tem com o homem. É uma salvação que não é humana, é divina, que ela não é temporária, ela é eterna. E aí, meus irmãos, mesmo sabendo, veja só, mesmo sabendo que nós estaremos com Jesus e tudo mais, nós tememos. O ser humano, ninguém quer morrer, né? Ele estando bem de saúde, ninguém vai querer morrer, sabe? Por isso, eu pedi para vocês lerem aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e 17, onde Jesus disse: olha, eu sou aquele que vive. Nós falamos que o ressentimento, nós falamos que a raiva, nós falamos que o medo são todos sentimentos do quê? Naturais. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O cara mais valente, ele tem medo de alguma coisa, né? E por melhor que seja o coração, por mais piedoso que seja o coração, às vezes ele guarda uma mágoa, ele guarda um ressentimento, ele guarda um rancor, né? Às vezes, como nós estávamos falando, olha, existem vitórias espirituais para cada um desses sentimentos. São sentimentos naturais. Agora, nós temos que aprender que o medo de morrer, ele também é um sentimento natural. Desde que Adão pecou, as pessoas têm ressentimento, têm raiva, têm ira, tem fome, porque aqui ele fala que a vitória sobre a fome, Jesus é a vitória sobre a fome também. E uma das coisas que acontecem com todos os homens depois que o Adão pecou é o quê? É a morte. Então, o sentimento, sabe, aquele temor assim que a pessoa tem de morrer, é um sentimento natural, que é do ser humano. O que diz lá em Hebreus 9, 27? Você sabe decorar esse versículo? Eu acho que você sabe. O que está escrito lá? Né? Que a todos os homens está ordenado o quê? Morrer uma vez, e depois disso o juízo. Mas veja como o Espírito Santo colocou esse versículo: a todos os homens, ou seja, todos os homens inclui eu, inclui você, né? Todas as pessoas do mundo, desde Adão até a volta do Senhor Jesus Cristo, está debaixo dessa ordem. Qual ordem? A ordem da morte. Todo mundo um dia vai passar pela morte, né? E por isso que o ser humano entende. E o ser humano entende com razão. Por quê? Vira e mexe, chega a notícia: olha, o fulano morreu. Você está acostumado com as pessoas. E às vezes é uma pessoa que você conhece. Às vezes acontece uma fatalidade. Um amigo seu do trabalho tem um acidente, alguma coisa. Você nunca mais vai ver ele. Ele vai morrer e pronto, né? Então a morte chegou perto de você. Não que você passou perto da morte, mas uma pessoa que você conhece acaba morrendo e você acaba sentindo, assim, de perto do que é a morte. Às vezes uma pessoa que você ama muito adoece gravemente, pega uma enfermidade terrível e morre. Então você passa por esse momento. Realmente, é o que o Hebreus diz, Hebreus 9, 27. A todos os homens está ordenado a morte. Olha aí, né? O fulano ele ficou muito doente e ele morreu. Pronto, né? Então, às vezes, simplesmente a pessoa estava sorrindo, alegre,
Não tem aquele jogador de futebol, né, que estava lá jogando bola, foi lá, ficou a bola, estava jogando calma no chão, ele caiu e ele morreu. Bem, tem 90.000 pessoas, 80.000 pessoas ali esperando vida, esperando que as pessoas percebem, não está esperando a morte. Então, irmãos, a morte, ela se torna natural nesse sentido, na ordem que Deus disse que todos os homens eles vão morrer. Agora, se você pensar, né, que se você falar assim, olha, né, será que não é feio um crente ele temer a morte, né? No sentido que você está dirigindo o carro, aconteceu comigo, né? Estava lá, daqui a pouco meu carro começou a rodar. A única coisa que eu gritei foi, meu Deus, eu ia morrer, né? O caminhão estava passando, né? O outro lado era um abismo, não sei, o carro começou a fazer assim, né? Uma chuva muito forte, aquelas curvas pesadas do Paraná, e Deus foi tão bom que o meu carro parou lá para o outro lado da pista, de frente, como quem vai indo embora, sabe? Aí eu fui bem devagarzinho, sabe como é que é, né? Bem devagar, correto? Mas por quê? Porque nós acabamos de passar pelo meio da morte. É assim. Mas não é um privilégio nosso. Vocês lembram do pai da fé? Quem é o pai da fé, né? Abraão. E o próprio Abraão, ele fala do medo que ele tinha de morrer. Ele chegou na esposa dele e disse, olha, quando a gente chegar em tal lugar, você é uma mulher muito bonita. Eles vão me matar por causa de você, é certeza. Aqui os homens que têm mulher bonita morrem, né? Então, olha aqui, você fala que você é minha irmã, mas vê se tem cabimento nisso. Ele fez isso quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Ele não tinha medo de ser morto, a traição, alguma coisa. Então, por quê? Porque assim, depois ele vai lá com poucos soldados, ele luta numa guerra. Mas ele não tinha medo de morrer. Veja como é diferente essa questão. Às vezes há uma necessidade de você lutar, e aí você consegue uma força, mas mesmo assim você tem um medo. Ali ele não estava nem em guerra, mas ele tinha esse temor. O Isaac, o filho dele, tinha o mesmo medo, fez a mesma coisa. O Jacó ligou para o irmão dele lá, andou passando a mão no irmão dele, né? Passou a perna no irmão dele, e aí a empregada disse assim, olha, é o seguinte, eu escutei o teu irmão falar que assim que seu pai morrer, você vai morrer, ele vai te matar. Vamos lembrar disso? E o medo da morte fez o quê? Perna para quem te quer, foi embora. 20 anos depois ele volta para casa. Aí alguém vem lá da casa do chapéu, sabe? E vem e fala assim, ei, seu irmão está vindo aí com um monte de soldados. Ele vai me matar. Então, ele esqueceu. Por quê? Porque ele também tinha esse medo. Nós não estamos falando, não é um privilégio nosso ter medo da morte, ter medo de morrer. Por isso nós dirigimos o nosso carro com cuidado. Por isso nós corremos, por isso vamos no médico quando tem algum problema. Então nós estamos falando de heróis da fé. O Davi enfrentou Golias. Mas e quando ele estava sendo perseguido por Saul? E o Saul quase pegou ele, e a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Por que ele clamou a Deus? Porque ele estava com medo. Por isso, meus irmãos, não é um privilégio nosso, grandes heróis na Bíblia, eles também tinham esse medo. Um dia Deus mandou o profeta falar com o rei Ezequias, né? Olha, arruma a tua casa, põe ordem na tua casa, paga as contas lá, né? Vê como é que estão os seus filhos, a sua esposa, que você vai morrer. O que ele fez? Entrou em pranto, em choro, e clamou a Deus. Meu Deus, eu não tenho 30 anos ainda, eu vou morrer agora, né? E ficou lá chorando. E Deus, pela misericórdia fez o quê? Deu mais quantos anos para ele? Mais 15 anos. Foi um ato misericordioso de Deus que ele não soube aproveitar, diga-se de passagem. Porém, era uma realidade na vida dele. Aquele medo era uma realidade. Agora, irmãos, qual que é a origem da morte? A
gente pode até dizer assim, a gente morre quando fica velho e morre. Né? A gente morre porque fica doente e aí morre. Né? Morre porque tem um bandido lá, dá um tiro na cabeça da gente e a gente morre. Né? Morre porque ficou assim, né, muito acidentado, aconteceu alguma coisa, não aguentou lá e morreu. Essa é a causa da morte. Bem, é a causa da morte, não é a origem da morte. São os fenômenos que causam a morte. Vamos dizer assim, olha, Adão, se você comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai se dar mal, sabe? Você vai se dar mal. As coisas não vão bem para você não, tá? Vai ter umas doenças aí com você vai ficar muito debilitado. Mas se Deus não tivesse falado da morte, imagine uma pessoa lá, a vida inteira, o Adão até hoje, só um raio-x de grilo, né? Ali, só sem morrer. Imagine como seria. Que negócio esquisito, né? Isso é uma coisa muito estranha. Se todas as pessoas que já viveram nesse mundo não morressem, como seria? Olha só. Né? Então a gente tem que ver qual que é a origem da morte. Por quê? Meus irmãos, alguns fenômenos que acontecem, eles levam à morte, mas não é a origem da morte. Qual que é a origem da morte? É aquela que Deus disse lá em Gênesis 3. Vamos lá em Gênesis 3? Aqui está a origem da morte. Né? Aqui, Gênesis capítulo 3. Perdão, Gênesis capítulo 2, tá? Desculpa, meus irmãos. Me desculpa. Gênesis capítulo 2, versículo 16. O que ele está dizendo aqui? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, o que ia acontecer? Aí o livro de Romanos diz, no capítulo 6, versículo 33. O que diz em Romanos 6, 33? E nós temos lá. Estão lembrados? Não? Então vamos conferir. Como ninguém está lembrado, eu posso ter dado uma referência errada, né? E eu também não vou me atrever. Né? Não é 33, é 23, desculpa, né? Então, a referência estava errada mesmo. O que está escrito? O salário do pecado é a morte. Então, qual que é a origem da morte? É o pecado. O pecado é que realmente colocou a morte no mundo. Você pode encontrar isso em diversos locais das Escrituras explicando que por causa do Adão entrou a morte no mundo, então todos nós morremos. Nesse sentido, nós morremos. Então, meus irmãos, a origem da morte é o pecado. Você pode até ficar doente, você vai envelhecer e morrer, pode acontecer uma fatalidade, mas a origem da morte não é nada disso. Na verdade, é o pecado que nos levou a uma enfermidade. É um pecado que nos leva às fatalidades. É o pecado que faz com que o homem ele não seja mais aquele homem criado por Deus que não ia morrer. O pecado, então, colocou a morte no mundo. E aí, meus irmãos, está ordenado todo homem morrer, pelo menos uma vez, né? Agora, no caso de Adão, ele morreu fisicamente, mas veja só, quando Adão morreu, a primeira morte dele não foi física. Ele comeu lá a fruta, né? Ela comeu, deu para ele comeu também. No momento que o Adão come aquela fruta, a Bíblia diz que abriram os seus olhos. E aí, meus irmãos, é um olhar de quem tem pecado. Até então ele não podia ver o mundo como ele estava vendo naquele momento, ou seja,
com desconfiança, com medo, com raiva, sabe? Com todas essas coisas ruins, não tinha nada disso no coração dele antes de pecar, antes dele ter desobedecido a Deus. E ele entendeu naquele momento que ele era um homem mortal. Ele entendeu que a coisa estava tão feia, que ele se viu nu pela primeira vez, que ele correu e foi se esconder, e fez alguma roupa para ele lá de folhas de figo e saiu correndo, né? E aí? Enquanto Deus está andando lá no jardim do Éden, Adão, cadê você, Adão? Ele está lá escondido atrás das árvores. Veja só, o que mostra que a primeira morte foi a morte espiritual. Adão, ele morreu espiritualmente. Naquele momento houve uma morte espiritual. Ele sabia que ele estava morto espiritualmente, separado de Deus. Quantos anos Adão viveu? 950 anos, é bastante, não é pouco. Quando você olha o capítulo 5 de Gênesis, se você ir um pouquinho aí para frente, no livro de Gênesis, no capítulo 5, uma das palavras que mais se repete é morte. Todos os personagens, com exceção de um, que é o Enoque, eles passaram pela morte. Fulano morreu, fulano. O Adão viveu 950 anos, é bastante, hein? Eita, o homem que viveu, hein? O irmão Félix viveu 103, eu entendi que era bastante tempo, né? Ele mesmo entendeu também que era bastante tempo. Quando você vai no velório do idoso, você não tem mais os amigos do idoso. Eles já morreram. Quem que era o amigo do irmão Félix por causa dele, né? Todos os mais jovens que ele pregou e as pessoas se converteram, como o irmão Adel, etc. Eu tinha morrido tudo lá na igreja. Não estava nem igreja. Mas também com 103 anos. Perceba, meus irmãos, que esse capítulo 5 é uma prova de que não importa quantos anos uma pessoa vive. Se é 800, se é 700, se é 950 como Adão, ou se é 969 como o Matusalém. Por isso que eles falam, quando parece o Matusalém, não morre nunca, né? Ou se é, meus irmãos, uma pessoa ali que acabou de nascer e morreu, não importa. A morte está ali, entende? A realidade da morte, ela pode ser vista. E aí, nós temos o seguinte, né? Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, de versículo 54. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Existe um fator interessante desse texto de Paulo aqui, é a fusquinha, a zombaria que a morte fez por muitos anos. Pegou o Adão, 950 anos, pá, tarimbado, morte, né? A morte foi pegando um por um, sabe? A Bíblia chama a morte de principado. A Bíblia chama a morte de inimiga. A Bíblia chama a morte de, sabe, de força. E realmente ela é. Ela é uma força, ela é um inimigo, é tudo isso, né? E ela pegou o Adão, matou, sabe? Ela pegou o Abel. O Abel era um jovem, tadinho do Abel. Podia ser um rapaz tão bonito, né? Lindo. Pois o irmão dele matou ele. Morte. Não importa se é assassinato ou se é dor de barriga. Morte é morte, não é verdade? E a morte então, peguei mais um. Aí o Caim tinha um descendente lá que era um demônio, né? Já matou dois de uma vez. Morte. Ou seja, carimbão da morte estava lá. Opa, mais um aqui para mim. Mais um para mim. E aí acontecia mesmo, né, de ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Eliseu, ele ressuscitou, né, o filho daquela sunamita. Estão lembrados dessa passagem? Assim como Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta,
A morte já tinha dado carimbo, ó, morri, né? Pá, ganhei desse também. Aí me vai o Elias da vida, me vai o Eliseu da vida e faz o quê? Ressuscita aquele morto. Pode tirar o carimbo dele, né? Mas passou um tempo, o que aconteceu? A morte foi lá e pegou de novo. Ou seja, tanto o filho da viúva quanto o filho da sunamita, carimbo de morte neles. Ou seja, a morte, meus irmãos, foi carimbando um por um. Por isso, nesse 1 Coríntios, capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo ele fala, capítulo 15, versículo 54. Quando Cristo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Está falando dele, desse ser corruptível. Ele está falando dele. É um ser que apodrece. Estava pensando, né? Estava sentindo, tem umas verrugas aqui na cara, né? Mas se você pegar uma foto minha quando eu era pequenininho, a verruguinha era desse tamanho, era bonitinha. Todo mundo fala, bonitinho, né? Agora veio isso que você está vendo, né? Nós somos corruptíveis, então ele está falando, quando isso que é corruptível, aí ele fala, quando isso que é mortal, ou seja, ele está falando dele, tá? Está falando dele, né? Então continue aqui comigo, no versículo 54, quando isso é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então vai cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo, cadê a tua força, morte? Cadê a tua força, inferno? Ele está dizendo, você já foi derrotado. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Sabe por quê? Porque por 4.000 anos, talvez até mais um pouco, o que aconteceu? A morte pegava as pessoas e matava deliberadamente. Não, mas não está matando hoje deliberadamente. Ah, sim, está matando. Acontece que ela matou um, que depois matou ela. Como assim? Um dia, meus irmãos, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, um dia muito triste, o que aconteceu? Jesus, ele foi crucificado. E a morte foi lá com o carimbão desse tamanho, pegou o maior carimbo que tinha, foi lá e disse assim, mais um para a coleção, e esse é do grande, hein? Pá! Carimbo. Passou um dia, passou 2 dias, no terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Mas ninguém foi lá colocar a mão nele para ressuscitar. E diferentemente de todos aqueles que tinham sido ressuscitados, porque antes e depois dele, 9 pessoas ressuscitaram para depois morrerem novamente, Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele levantou da morte e zombou da morte. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, cadê a tua força, morte? Cadê a tua força, inferno? Cadê? Aí, meus irmãos, no versículo seguinte, que é o versículo 56, diz assim, olha, a força da morte, o aguilhão, o peso da morte, é o que? É o pecado. É o salário do pecado. O pecado nos leva à morte. Pecado nos separa de Deus, nos mata espiritualmente e fisicamente. Mas ali no versículo 57, ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Por Cristo Jesus. Onde nós temos a vitória sobre a morte? Em Cristo Jesus. Graças a Deus, nós temos a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos,
A morte, ela é uma inimiga, ela veio por causa do pecado, ela nos faz sofrer, ela coloca o medo sim na gente, mas olha só, Jesus venceu a morte. E tem uma outra coisa, quando você vai lá em Filipenses capítulo 1, versículo 10, vamos lá comigo, em Filipenses capítulo 1, versículo 10, o que nós encontramos lá? Filipenses capítulo 1, versículo 10. Antes de ler Filipenses capítulo 1, versículo 10, aqui em 1 Coríntios, versículo 26 do capítulo 15, tem um negócio muito interessante aqui, né? Eu gostaria de ler para vocês. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 1, 15, versículo 26, diz assim: o último inimigo. A palavra que tem aí não é só vencido, porque já teve uma vitória. Jesus, ele já deu a vitória sobre a morte. Jesus já venceu a morte, já teve uma vitória. E o que está escrito aí? O último inimigo a ser o quê? Aniquilado. O que é aniquilar? É realmente fazer com que desapareça. A morte vai ser lançada, meus irmãos, no abismo também. Então, o último inimigo a ser aniquilado é o quê? É a morte. Não, tá certo, ela está levando muita gente ainda. Mas um dia Jesus vai pegar o diabo, Jesus vai pegar o inferno, Jesus vai pegar a morte e vai colocar tudo no mesmo lugar. É uma promessa de Deus. Deus fez essa promessa para nós. E todas essas coisas ruins vão ser jogadas no abismo. Pronto, né? Você, capeta, você vai para lá, vai ficar preso lá, né? Jogado lá, atormentado lá. Ah, morte, vai para lá também, morte. Né? Você já causou muita dor, derramou muitas lágrimas neste mundo. Então, meus irmãos, Jesus, ele é a vitória e ele é o futuro aniquilamento da morte também. Então Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus por Jesus, porque realmente ele venceu a morte. Agora, Jesus é a vitória sobre a morte. Existem dois motivos muito importantes. Primeiro, porque ele é a vida. Segundo, porque ele é a ressurreição. Por que Jesus venceu a morte? Porque ele é a vida. Vida se contrapõe à morte. Nós já explicamos muitas vezes aqui. Quando o filho da viúva de Naim estava sendo levado, né, o cadáver, é claro, estava sendo levado para o cemitério ficava fora da cidade, e Jesus estava entrando na cidade junto com os seus apóstolos e uma multidão saía do cemitério. Olha, teve um encontro de duas multidões, né, na porta da cidade. Uma estava dando risada, a outra estava chorando. Acontece, né? E aí Jesus olha para aquela viúva, já tinha perdido o marido. E aí Jesus olha para aquela viúva, tem um morto ali dentro daquele esquife, daquele caixão, tem um morto ali, e esse morto agora está de frente com quem? Com Jesus, que é a vida. Jesus, ele é chamado de vida porque ele é a vida, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como ele era a vida, a morte trombou com ele ali, naquele momento. E se o morto trombasse com Jesus, ele não podia continuar morto. Por isso, Jesus, ele foi lá, tocou no esquife, o menino ressuscitou, pegou o menino e deu para a mãe dele. A filha de Jairo, quando Jairo foi avisado: pode parar de falar as coisas, de pedir para Jesus ir lá curar sua filha já morreu, mas a vida estava ali. Não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Ele pegou, foi até a casa do Jairo, chegou lá, a menina foi ressuscitada, pegou a menina, 12 aninhos, entregou para sua mãe e entregou para o seu pai, o Jairo. A morte está ali, mas Jesus é a vida.
Então, meus irmãos, a morte não podia, perto de Jesus, não podia ficar junto, não combina. Luz e trevas não combinam, vida e morte. É por isso que os dois ladrões na cruz, eles tinham que morrer depois de Jesus, porque se morre antes de Jesus, né? Ali não ficava morto, porque Jesus é a vida. Livro de João, capítulo 1. Vamos lá? João, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos aí, João. Jesus é a vitória sobre a morte, primeiro porque Ele é a vida. Como é bom a gente ter do nosso lado a vida. Versículo 4. Nele estava a vida. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí você encontra, olha lá, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Então, meus irmãos, por que Jesus ele pode vencer a morte? Primeiro, porque Ele é a vida, porque Ele tem as chaves da vida e da morte. Agora, no capítulo 11, é que nós temos não só a confirmação do primeiro motivo, como mais um motivo, né? Então, aqui em João, capítulo 11, versículo 24, João, capítulo 11, versículo 24, o apóstolo João, né, se referindo às palavras de Jesus, disse Marta a Jesus, no versículo 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. De fato, mas agora eu sei que tudo quanto pedes a Deus, Deus te concede. Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, eu sou o que? A ressurreição e a vida. Olha só, ele acrescenta uma coisa. Ele acrescenta assim, Jesus é a vida, mas ele acrescenta o quê? Ele também é a ressurreição. E aí, meus irmãos, ele nos enche de esperança quando ele fala que ele é a ressurreição. Agora, quando fala de ressurreição, é claro, nós já imaginamos que nós vamos viver novamente. A palavra res significa outra vez. E outra vez surgir, né? Você está aqui tendo uma vida novamente. Então, a morte, fim de vida, ressurreição. E a vida começou de novo. Olha que coisa interessante, né? Então a pessoa, ela está viva novamente e neste mundo. Olha só, isso é importante que seja notado também. A pessoa vai ressuscitar para viver no céu. Não. Ele vai ressuscitar para viver no céu, novo céu e nova terra. Então, quando ele fala que ele é a ressurreição, ele está dizendo assim: olha, acredite que eu sou a vida, acredite que eu sou a ressurreição, ou seja, vocês vão viver novamente. Então, meus irmãos, ele é a vitória sobre a morte, porque ele é a vida, porque ele é a ressurreição. E tem uma outra coisa que ele diz aqui. Ele diz no versículo 26, 25 aí: quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Todo aquele que vive, crê em mim, ele nunca morrerá. Está dizendo. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta no final do versículo 26. O que ele pergunta? Você acredita nisso? Olha como é importante essa pergunta de Jesus. Mesmo esse temor que nós temos, sabe, meus irmãos, ninguém quer morrer na festa, é claro, mas Jesus ele faz a pergunta para Marta, que é a pergunta que deve ser feita para todos nós, né? E nós temos que responder. Você acredita que Jesus é a vida? Você acredita que Ele é a ressurreição? Então, meus irmãos, quem acredita
acredita é porque ele entendeu que Jesus, ele venceu a morte. Como o cristão vence o medo da morte? Primeiro, pela fé na obra de Jesus, crendo em Jesus como Salvador, pela fé na ressurreição de Jesus. Agora sim é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 10. 2 Coríntios capítulo 1, pega-se para 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 10. E que ele manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Então, Jesus não somente ele venceu, mas ele deu fim à morte. Você precisa crer nisso aí, tá? Essa é uma crença cristã. Agora, quando ele fala que ele aboliu a morte, para a pessoa que crê em Cristo, não é só que você morre, aí você vai viver que nem se fosse uma ameba aí assim, né? Ou você vai ficar dormindo. Isso é coisa, meus irmãos, herege. Isso é heresia, pensar desse jeito. O que acontece? Jesus ele fez uma promessa antes de ir embora, no Evangelho de João, capítulo 14. Ele fala: não fique com medo, não, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falaria, não diria isso aí, né? Mas ele fala: mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja só, nós temos a esperança da ressurreição, mas a ressurreição é para a gente viver a nossa nova vida, numa nova terra, num novo céu. Olha só, isso é uma coisa futura, para a gente poder entender o que acontece com cada pessoa que tem Jesus e morreu. O que aconteceu com meu pai quando ele morreu? Já que ele morreu há uma semana atrás. Onde é que está o meu pai? Onde é que está o seu Geraldo? Bom, veja só, as pessoas que não creem em Cristo têm a parábola do rico e do Lázaro, estão, num lugar de tormentos. Mas aí, quando fala, e o crente? Jesus está explicando aqui no capítulo 14 de João, no versículo 3. Ele está dizendo o que aqui? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso, e crendo nisso, é que Paulo, ele fala o quê? Agora nós vamos abrir nosso último versículo, tá? Nosso último versículo se encontra em Filipenses, capítulo 1, e versículo 21. Filipenses, capítulo 1, e versículo 21. Estava uma dúvida aqui, tá? Estava uma dúvida. Filipenses, capítulo 1, e versículo 21. Ele fala assim: para mim, o viver é o quê? É Cristo. O viver, para nós, não é vontade, meus irmãos, de ficar rico, não é vontade de ter tudo, a ser a pessoa mais famosa desse mundo. Não. Para o apóstolo Paulo, ele diz: para mim, o viver é Cristo. É por isso que o crente ele procura vitória sobre o ódio, sobre o ressentimento, sobre o medo, que nós já falamos sobre essas coisas. O cristão ele busca vitória sobre até o medo da morte, né? Não que ele vai procurar a morte, não, o cristão ele não procura a morte, porque ele sabe que quando ele estiver vivo, ele vai viver para quem? Ele vai viver para Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: bem, para mim o viver é Cristo, e para mim o morrer é o que? No versículo 21, no capítulo 1, versículo 21, é lucro. Então já vou para o lado do pontilhão.
Não, eu vi uma pessoa pular ali. Horrível, horrível, né? Pior que ele não morreu, ficou bastante tempo ainda na Santa Casa lá, deu um pouco de trabalho, as pessoas falavam que ele se machucou tudo, o caminhão passou em cima, coisa e tal. Veja só, né? Veja só. Essa é uma pessoa sem esperança. Essa pessoa está junto com o rico lá em tormentos. Ela está junto com o rico em tormentos. Porque o cristão, ele, enquanto ele está vivo aqui, que ele pode falar, que ele pode gozar de saúde, ele vai querer viver para Cristo. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Ele diz assim: olha, se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu nem sei o que eu vou escolher, né? Porque quando ele estava vivo, as pessoas iam visitar ele lá na cadeia onde ele estava. E o que ele fazia? Ele falava de Jesus para as pessoas, e as pessoas se convertiam. Mais uma alma para o céu. Então, assim, olha, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso trabalhar para Jesus, eu tenho prazer em servir a Deus enquanto eu estiver vivo. Quando eu tinha, assim, um prazer, depois do prazer, eu fui para São Paulo, numa igreja chamada Igreja Batista de Brooklyn, fui fazer um curso de evangelismo explosivo. Aí tinha um rapaz lá que atendia telefone, magrelo minha, né? Aí ele pegava o telefone, ele pegava assim, sabe? Naquele tempo não tinha celular, tá? Então era só telefone, né? Aí ele ficava assim, só de você olhar aquela mão dele, assim, você ficava assim, vindo ele assim, sabe? Da agonia que dava. Eu falei, esse camarada deve ter parte, alguma coisa, mas ele era muito novo para ter parte, né? Aí me incomodava aquilo ali. Peguei um dia que ele estava meio sozinho lá, xereta demais. E aí, tudo bem, né? Ele sempre falava assim com a cabeça baixa, né? Eu disse: você trabalha aí de secretário da igreja? Ele disse: não, secretaria lá em cima, acha secretaria que é chique. Aqui é o Disque Esperança. Disque Esperança? Eu tenho mensagens de esperança, né? Eu falei: me diga o que é isso aí, mensagem de esperança. Assim, se tem uma pessoa querendo fazer uma coisa de ruim para a vida dele, se tem uma pessoa triste que está doente, se tem diversas coisas, pessoal, eu tenho uma palavra do amor de Deus para essa pessoa. Eu falei: puxa vida, que legal, hein? Gostei, né? Aí, só que assim, sabe, ele sempre falava bem com a cabeça lá. E de repente, ergueu um pouco a cabeça, apareceu um pedacinho da língua dele, parecia um queijo suíço. Aí, alguém veio para ele assim, ele disse: era para mim já ter morrido. Eu estou condenado à morte, pelo médico, por isso, por aquilo, me converti quando era uma criança, e o tempo que eu estou vivendo, eu fico nesse telefone, até me dar o sono e ir embora para casa, eu me levar. Mas se ligar e eu puder atender, eu quero viver para Cristo. Aí você não aguenta, né? Você fica muito. Nunca mais ouvi falar dele, né? Porque eu saí de lá, fiquei só uma semana e meia e vim embora. Fiz uma amizade com ele, mas eu vim embora. Provavelmente ele já morreu há muito tempo, né? Porque realmente ele estava muito debilitado. Mas esse pode dizer que para mim viver o quê? É Cristo. Ele não queria, meus irmãos, partir desse mundo deliberadamente, dizer: para mim é não morrer, vou matar. Não. Ele queria viver para Jesus porque Cristo estava no coração dele. Mas ele fala uma outra coisa no versículo seguinte, que é o último versículo: mas de ambos os lados eu estou em apelo. Ambos os lados, morrer, viver, né? Por quê? Porque eu tenho desejo de partir e estar com quem? Estar com Cristo. Porque é muito melhor. Ele está dizendo: o dia que Jesus Cristo me chamar, o dia que essa tal da morte vier, não vou atrás dela não, mas o dia que ela vier, eu vou estar com quem?
com Cristo. Eu vou estar com Jesus. Da onde ele tirou isso? De João capítulo 14, quando Jesus fez uma promessa. Ele disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a partir do momento que você é chamado, se você é um crente, se você já entregou sua vida para Jesus, se você nesse mundo quer viver para Jesus, mas por uma fatalidade, por algum fenômeno qualquer, por uma maldade de alguém, por um acidente, por uma enfermidade, você partir, você vai estar com quem? Com Jesus. E Paulo diz que é muito melhor. Então, nós temos a esperança não somente de uma ressurreição, de uma salvação eterna, isso nós temos, mas ainda nesse período, Jesus nos leva para estar com Ele. É por isso que nós podemos vencer o medo da morte, e em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?